Abril foi um mês de forte turbulência nos mercados globais, tendo como principal catalisador os desdobramentos que seguiram o Liberation Day, aquela data em que o governo americano anunciou as já conhecidas agora tarifas recíprocas. Em um cenário em que o futuro do comércio global e da própria estrutura econômica mundial, tal qual a gente conhece hoje, segue altamente incerto, os investidores passaram a precificar cada vez mais uma recessão na maior economia do mundo e uma desaceleração da economia global. Essa dinâmica enfraquece aquela tese conhecida como privilégio exorbitante dos Estados Unidos. De maneira simplificada, é a capacidade única dos Estados Unidos de emitir a moeda de reserva do mundo, o que permite que eles mantenham um déficit externo e uma dívida pública bem altos, sem sentir isso no custo do endividamento. O principal sinal de que esse privilégio está sob pressão é justamente o enfraquecimento do dólar no mundo que a gente viu nos últimos meses, principalmente em abril, tanto em relação a moedas fortes, como o euro e o ien japonês, como em relação a moedas emergentes. Além da taxa de câmbio, a forte volatilidade que a gente viu tanto na renda fixa quanto nas bolsas nesse mês também refletiu o crescente questionamento conceitual, que envolve também a tese de excepcionalismo americano. Essa que trata da capacidade única das empresas americanas de prosperarem, inclusive em cenários adversos. Ou seja, abril foi um mês de questionamentos sobre a estrutura da economia tal qual a gente conhece hoje, de volatilidade, com as idas e vindas de Trump sobre tarifas, sendo sentidas desde a elevação e a queda das taxas das Treasuries até os principais índices de ações americanos. E também de consequente rotação, com investidores reduzindo a aposta acima do neutro nos Estados Unidos e explorando mercados além do americano. Já aqui no Brasil, o impacto desse movimento global foi relativamente positivo. O Ibovespa subiu, o dólar caiu e a curva de juros fechou. Primeiro, a maior incerteza global e a percepção de que a gente segue numa posição relativamente positiva nesse xadrez tarifário global ajudaram a reduzir o foco nos riscos domésticos. Segundo, a preocupação de que o mundo pode entrar em recessão abriu espaço para investidores precificarem não só um fim próximo para o atual ciclo de alta de juros, mas também o início de quedas da taxa Selic antes do que se esperava. Dito isso, por aqui a gente segue esperando que a Selic continue alta por um período prolongado, uma vez que a nossa economia segue e deve seguir aquecida, especialmente com os estímulos adicionais do governo, e as expectativas de inflação do futuro seguem também bem acima da meta. E no meio de tudo isso, então, o que a gente está vendo para as classes de ativos? É com vocês, Gabi. Cenário nada fácil esse demonstrado pela Raquel, né? Até por isso, não há sugestões de mudanças para o mês de maio nos percentuais para as diferentes classes de ativos. As carteiras seguem capturando rendimentos, principalmente através do carrego positivo em diversas classes de ativos, especialmente nas de renda fixa. Adicionalmente, em menor escala, as carteiras conseguem capturar também ganhos de capital em momentos mais favoráveis, por exemplo, como o de fechamento das curvas de juros. Os retornos das carteiras de alocação das três políticas, conservadora, moderada e sofisticada, estão não só acima do CDI, como acima das suas metas de retorno em 2025. Acreditamos que as atuais alocações estão calibradas para o aumento expressivo que estamos presenciando nas incertezas macroeconômicas globais e locais, que tem se refletido em aumento de volatilidade e outros riscos. Como destaque, vale citar a sobrealocação que temos em renda fixa e inflação. Vemos os rendimentos dos títulos de inflação, os famosos IPCA+, no maior patamar nominal e real dos últimos 4 anos. Se considerarmos somente as componentes de inflação implícita e juros real dos títulos públicos, os níveis estão entre os maiores da série histórica. Esses rendimentos se elevam se adicionarmos algum risco de crédito a essa exposição, mesmo com os spreads dos títulos privados estando bastante comprimidos e ainda mais considerando o efeito do gross-up dos títulos isentos. Em um cenário macro dual e incerto como o atual, exposições em renda fixa e inflação podem trazer ganhos relevantes, não só com o carrego desses títulos, mas também com algum fechamento da curva das NTNBs, além de poderem proteger de um cenário adverso, mais inflacionário, pela manutenção das atuais políticas econômicas. Aliás, sobre a questão das taxas de juros, a Raquel vai comentar um pouquinho também sobre as taxas dos títulos pré-fixados. A começar pelas nossas classes globais.
O destaque fica para uma estratégia que une exposição tanto à renda fixa quanto à renda variável global. A nossa carteira global, ela segue a nossa recomendação de alocação para ativos globais, sendo então composta por 55% de renda fixa, 40% de renda variável e 5% de ativos alternativos. Isso por meio de fundos passivos negociados em bolsa, os famosos ETFs. Esses podem ser acessados tanto por meio de BDR e GTFs, ou seja, aqui na nossa bolsa no Brasil, quanto por meio da sua versão global pela conta global. Para a carteira desse mês, focamos em nos aproximar da alocação neutra em bolsa e renda fixa globais na proporção dos seus principais índices. Essa aproximação permite uma menor exposição tanto à incerteza tarifária quanto ao risco de uma desaceleração mais forte da economia norte-americana. Ao mesmo tempo, ela também permite ganhos potenciais da tal da rotação que eu comentei no início. Ou seja, do movimento de investidores priorizando a exposição efetivamente global, além dos Estados Unidos e do excepcionalismo americano, explorando oportunidades em outros mercados. Mas vale lembrar, a nossa visão cautelosa e com alocação abaixo do neutro em Estados Unidos não significa não se expor a ativos norte-americanos. Pelo contrário, como você pode conferir lá na nossa carteira global de ETFs. Em renda variável brasileira, a estratégia das nossas carteiras recomendadas segue o movimento que tem guiado a nossa alocação nos últimos meses, sendo esse a adição gradual de risco nas nossas recomendações, mas sem abrir mão de seletividade e de equilíbrio. Afinal, a gente segue num ambiente de alta incerteza, tanto lá fora quanto por aqui. Apesar da boa performance relativa da nossa bolsa nos últimos meses, que, como eu comentei, acaba refletindo principalmente o movimento global mais do que o movimento doméstico. Nesse contexto, a gente continua priorizando papéis defensivos, de alta qualidade e baixo risco, ao mesmo tempo em que a gente adiciona cautelosa e paulatinamente a exposição a nomes mais sensíveis ao ciclo econômico, ou seja, ações que tendem a se beneficiar de ciclos de queda de juros. Lembrando que se trata de uma estratégia que está olhando adiante e considera que os mercados, os investidores reagem a expectativas, uma vez que a gente não espera que esse movimento de queda da taxa Selic aconteça tão cedo. Para conferir direitinho quais as nossas escolhas para as diferentes classes nesse mês, é só ir lá no nosso site de conteúdo. E por fim, mas não menos importante, trazemos aquele recado para a classe de renda fixa doméstica. Priorize o carrego. Em nossas recomendações para maio, uma pequena parcela alocada em títulos pré-fixados pode exercer um importante papel na diversificação de indexadores e busca por retornos atrativos em um ambiente de elevada percepção de risco e, portanto, de taxas atrativas para os ativos de renda fixa. Para se ter uma ideia, as taxas médias de títulos pré-fixados soberanos não atingiam o patamar que elas estão hoje há aproximadamente 10 anos, encontrando-se por volta de 30% acima da média histórica. Mas atenção, diante do cenário de juros ainda altos que eu comentei, de elevada volatilidade e risco de uma inflação que pode sim terminar mais alta do que o esperado, a gente reforça a nossa recomendação para títulos com duração média curta, entre 1 e 2 anos, e de emissores de alta qualidade, priorizando o retorno através do carrego dos papéis até o seu vencimento. E como sempre, para conferir quais as nossas escolhas para as diferentes carteiras nesse mês, é só acessar conteúdos.xpi.com.br.